Olá, pessoal. Tá dependendo do horário, né, onde estão assistindo isso. Boa noite para quem está assistindo logo depois de eu lançar, mas bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos ver a introdução dos direitos fundamentais, certo? Esse já é dia que a gravação dele vai ser disponibilizada entre o dia 1/6 e o dia 2/6, e vai ser uma parte bastante relevante da prova de vocês, tá? Essa revisão aqui, ela vai ser feita, em principal, com enfoque na teoria dos direitos fundamentais e com uma revisão compilada dos direitos que foram abordados em sala. Então, direito à vida, direito à liberdade de expressão, direitos sociais, direito à igualdade, direitos políticos, enfim, certo? Então, vamos começar, tá? Ok, então, para iniciar o conteúdo, né, nós temos que abordar a teoria dos direitos fundamentais, tá? Que tem os seus antecedentes ali nas declarações de direitos que residem nos pactos, nos forrais, nas cartas de franquia, todos que a gente já estudou lá no começo, quando a gente estava vendo a parte histórica do constitucionalismo. A Inglaterra, nesse caso, ela foi pioneira, né, com documentos como o Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Amendment Act, que foi de 1679, e o Bill of Rights, de 1688, certo? Só que o primeiro instrumento a assegurar formalmente os direitos foi a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, lá nos Estados Unidos, de 1776, que antecedeu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Então, com a Revolução ali, né, a associação da Revolução Americana, Revolução Francesa, a gente vai ter um impulsionamento dessas declarações enquanto instrumentos de luta política da burguesia, né, por isso que a gente chama de revoluções burguesas, contra um Estado que naquele período era absolutista, né? Então ali um combate aos resquícios do feudalismo e uma entrada no período capitalista, tá? Então, ali tem um forte clamor por democracia, claro que uma democracia um tanto quanto limitada, visto que o voto, né, inclusive na aula a gente chegou a discutir, na aula de direitos políticos, a gente chegou a discutir a questão do sufrágio universal. Naquele período o sufrágio não era universal, então era uma democracia bastante limitada, mas tinha uma luta ali naquele período do iluminismo por democracia, educação, né, então decisões baseadas na razão, no racionalismo muito grande, liberdade, igualdade, fraternidade e também um afastamento das instituições pré-burguesas, né, que eram relacionadas à monarquia absolutista e também fortemente relacionadas à intersecção entre religião e Estado, certo? Então, especialmente ali na França, né, a gente vai ter uma forte discussão não só de laicidade, mas de um laicismo, né, a forte oposição à Igreja Católica, tá? E aí, em uma sucessão disso, né, as constituições brasileiras elas vão sempre trazer pequenas declarações de direitos, né? Então, ali desde o texto imperial de 1824, a gente já tem, né, a expressão desses termos normativos de direitos do homem, tá? E aí, a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, ela vai ser esse compilado, certo? De ideias e classificações, e aí a gente vai ter aqui tanto os direitos per si, então aqui as definições de direitos, as distinções das etapas dos direitos, né? A gente vai ter ali 3 dimensões dos direitos, primeira, segunda e terceira dimensão, em principal, tá? Há outras classificações, mas essas são as principais para a prova de vocês e para o estudo. E, para além disso, né, a gente também estuda as garantias, que são basicamente os mecanismos pelos quais os direitos eles podem ser assegurados face ao Estado, tá? Ok, então, a gente vai estar estudando aqui, de fato, a base, né, dentro do direito constitucional, da luta pelas liberdades públicas. E aí, uma forte introdução, né, com base na dignidade da pessoa humana, que alguns autores consideram, inclusive, um supra-princípio, né, um supra-direito que dá base aos outros princípios, certo? Então, tendo a Constituição, né, nesse caso, a Constituição Brasileira de 1988, como essa fonte de validade para a gente conseguir discutir, né, a teoria dos direitos fundamentais, tanto também quanto a sua aplicação, né, que tem
um decorrer, um discorrer, né, bastante lento, bastante gradual, com maturação histórica, em constante expansão. Inclusive, no nosso artigo 5º, a gente tem que a gente não tem um rol ali taxativo, né? A gente tem um rol exemplificativo de direitos que está em constante expansão, tá? Então, nesse sentido, né, os direitos fundamentais eles vão ter como definição esse compilado, né, de princípios, de prerrogativas, de deveres, de institutos que são inerentes à soberania popular, tá? E aí vão ter como finalidade, portanto, garantir não só uma convivência pacífica, mas digna, livre e igualitária, certo? Independentemente de credo, de raça, de origem, de cor, condição econômica ou status social, tá? E aí, a ausência desses direitos, ela seria um impeditivo, né, da garantia da proteção à vida, da proteção à convivência e até, em certos casos, à própria sobrevivência do indivíduo. Então, por isso que eles são tão importantes, certo? E aí, os direitos, eles são, né, conhecidos por diversas nomenclaturas, em principal os direitos humanos fundamentais, os direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, naturais, liberdades fundamentais, liberdades públicas, dentre outras nomenclaturas, mas em principal a gente vai aplicar duas terminologias, né, os direitos humanos quando a gente está falando ali de uma situação supranacional, né, internacional, entre as nações, tá? E direitos fundamentais quando esses direitos humanos são assegurados dentro da ordem constitucional, ok? Então, nesse sentido, a gente vai ter três dimensões desses direitos, tá? A primeira dimensão sendo a dimensão dos direitos civis, que são aqueles direitos civis da pessoa humana. Segunda dimensão sendo aquela dos direitos políticos, direito à participação na ordem democrática. E uma terceira dimensão no sentido econômico e social, certo? E aí também há uma outra perspectiva, né, que é trazida pelo autor José Carlos Vieira, que ele vai dividir, né, as liberdades públicas em três sentidos diferentes. Então, um sentido filosófico ou justnaturalista, um sentido universalista ou internacionalista, e um último sentido estadual ou constitucional. Então, os direitos no sentido filosófico ou justnaturalista seriam direitos de todos os homens, em todos os tempos e todos os lugares, sem mutação. O direito universalista e internacionalista seriam todos os direitos de todos os homens em todos os lugares, mas em um certo período de tempo. Então, a gente não está falando aqui, por exemplo, da ideia de direito à vida, da ideia de propriedade, igualdade, né, fraternidade, numa perspectiva que discorre-se além do tempo, né? Então, a gente falando ali de todo o tempo da humanidade, a gente sempre teve esses direitos assegurados. Isso seria uma perspectiva justnaturalista. Pela própria condição de humano, nós sempre tivemos esses pressupostos. Não, universalista a gente está falando aqui que em todos os lugares do mundo nós vamos ter, por exemplo, né, a Carta da ONU assegurada. Por quê? Porque os direitos humanos eles teriam essa perspectiva universalista ou internacionalista. Então, a gente está falando de um período de tempo limitado, né, desde que a Carta foi posta em vigência até os dias de hoje, ou seja, é um curto período de tempo dentro da história humana, tá? E por último, a gente tem a terceira dimensão, que seriam o estadual ou constitucional, que são aqueles direitos dos cidadãos em um certo estado, certo? Durante um certo período de tempo. Então, aqui a gente tem uma delimitação tanto de local quanto de tempo, tá? Ok. Então, nós sabemos, né, que as liberdades públicas, elas possuem essa natureza de normas constitucionais positivas, certo? E que emanam essa linguagem prescritiva do Constituinte. Então, elas, na medida do possível, precisam ser aplicadas de forma direta, de forma integral, certo? Mas claro que há, né, a necessidade de um sopesamento, porque a gente sabe que, por exemplo, a liberdade de expressão ela não é ilimitada, que o direito à vida, ele também não é sem suas exceções, né? Enfim, então há sopesamentos possíveis, certo? Que devem ser feitos, né, com a devida hermenêutica jurídica, com base nos princípios que, inclusive, a gente vai ver nos próximos GEDs, né? Mas que devem ser feitos no máximo, né, da sua dimensão, tá? Então, quando a gente chega nesse sentido, né, a gente tem finalidades dos direitos fundamentais em dois sentidos principais. Os direitos de defesa, que são aqueles que permitem o ingresso
do juízo para proteger esses bens lesados, certo? Então, vão proibir os poderes públicos, né, de invadir a esfera privada dos indivíduos, então defendem a esfera privada dos indivíduos, e nós temos os direitos instrumentos, que são aqueles que consagram os princípios, certo, de toda uma ordem jurídica, como, por exemplo, legalidade, isonomia, devido processo legal, tá? Fornecendo esses mecanismos de tutela. Então, a gente vai ter aqui as garantias fundamentais, então, mandado de segurança, habeas corpus, ação popular, certo? Enquanto instrumentos que o particular pode utilizar para reivindicar os seus direitos perante o Estado, certo? Então, a gente tem o limitador do Estado, o direito como próprio limitador do Estado, como uma cerca de defesa, e nós temos também os direitos instrumentalizados, ou seja, pegar esses instrumentos quando o Estado ultrapassa essa barreira já natural posta pelos direitos, a prescrição de que o indivíduo, o particular, ele possa reivindicar esses direitos, e aí fazer cumprir as prestações sociais, fazer proteger os contratos de terceiros, fazer proteger a tutela contra as discriminações, certo? Ok, então agora a gente parte, né, para um dos tópicos mais relevantes, que é o sentido das gerações dos direitos fundamentais, certo? E aí aqui a doutrina, ela vai utilizar várias nomenclaturas, né? Tanto gerações quanto dimensões, tá? Mas aqui a gente está falando, vai ter também o jargão, né, de famílias, enfim. Mas o que a gente precisa saber é que a gente vai ter algumas etapas, né, de desenvolvimento desses direitos, certo? Então, quando a gente fala, né, e aí o Supremo Tribunal ele reconhece essas etapas de desenvolvimento dos direitos, a gente fala ali sobre o final do século XVII, né, a gente vai ter o desenvolvimento de um princípio de liberdade, tá, que é onde vão nascer os direitos civis e políticos, certo? E aí, com esses direitos civis e políticos, vem aquelas liberdades clássicas, né, então, negativas e formais, com um foco na limitação do poder estatal, tá? E aí, essa prestação, né, ela é principalmente negativa. Então, é o dever do Estado de não fazer, é o dever do Estado de não invadir a liberdade do particular, certo? E aí, alguns exemplos são aqui o direito à vida, né, o Estado de não matar ou não perseguir, né, de dar liberdade de locomoção, de dar liberdade de expressão, de dar liberdade de religião, dar liberdade de associação aos particulares. Então, é o dever de não fazer, certo? Que vai dar aos particulares, né, essas dimensões civis e políticas da liberdade, tá? Num segundo momento, a gente vai ter ali, após a Primeira Grande Guerra Mundial, um momento de expansão do princípio da igualdade. E aí, nesse momento de expansão do princípio da igualdade, é que vão surgir os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais, e as liberdades que, de fato, agora são positivas. Então, a gente vai ter aqui liberdades reais ou concretas, que elas vão ter como ideia, né, como teleologia, assegurar o bem-estar e a igualdade dos particulares, tá? Então, aqui a gente vai estar falando não mais de uma prestação negativa, mas de uma prestação, claro, esses direitos, essas dimensões de direito, elas se agregam. Então, quando a gente fala de uma segunda dimensão, a gente não está falando que aqueles direitos civis e políticos deixaram de existir. Não, eles só foram agregados. Então, além da prestação negativa do Estado, agora a gente também tem uma prestação positiva. E essa prestação positiva, ela vai ser a imposição de que o Estado tem o dever de fazer algo de natureza social, né? Fazer acontecer esses direitos relacionados ao trabalho, ao seguro social, à subsistência digna, ao amparo de doença e velhice, certo? Que uma ordem previdenciária, uma ordem trabalhista fortemente destacada nesse período, tá? E aí, a gente parte para um período de solidariedade, né? Uma terceira dimensão de solidariedade ou fraternidade, certo? E essa terceira dimensão, ela vai ser materializada por poderes de titularidade coletiva. Então, a gente está falando aqui de direitos de cuidado, por exemplo, com a natureza, né? O Karel Vazek, ele vai falar sobre esses direitos da natureza, esses direitos de cuidado com a comunidade, de direitos de proteção do todo, né? Então, assegurar a educação e essas garantias sociais para todos, né? Então, aqui a dimensão, ela é mais abrangente, tá?
Ok, então entendendo essas etapas, né, a gente parte agora para a diferenciação entre os direitos e as garantias fundamentais. Então, como eu tinha falado para vocês, os direitos eles são os bens e as vantagens que são disciplinadas na Constituição, certo? O Rui Barbosa ele vai definir, né, os direitos como essas disposições meramente declaratórias. Então, confere uma existência legal aos direitos reconhecidos, mas elas são declaratórias, certo? E para que se faça cumpri-las, né, a gente precisa de garantias fundamentais. E aí as garantias fundamentais são essas ferramentas, certo, jurídicas que servem como disposições assecuratórias, por meio da qual os direitos vão poder ser exercidos, tanto com prestações, obrigando a prestação positiva do Estado, como limitando os poderes do Estado, certo? Ok, então, entendendo isso, né, a gente vai ver que há espaços, né, onde a gente vai encontrar isso, principalmente na Constituição, e que é importante que vocês estudem, tá? Ali no artigo 5º, inciso 6º, a gente vai ter direito à crença, direito à garantia de liberdade de culto, certo? No artigo 5º também o direito à liberdade, ali no inciso 9º, né, a gente vai ter o direito à liberdade de expressão, a garantia de proibição à censura, certo? E também no artigo 5º, direito à ampla defesa, direito à garantia do contraditório. Então, há uma série de garantias e de direitos que são postos ali na disposição do artigo 5º, tá? Ok, então, o que é isso, né? Os direitos, eles são aqueles que atendem atendem aos cidadãos nas suas relações particulares. Então, eu, Júlia, com algum de vocês, nós vamos ter uma dinâmica de direito, um em relação ao outro, há uma obrigação de cuidado e manutenção desse direito, certo? E as garantias institucionais, né, elas vão ser aquelas que vão repercutir sobre toda a sociedade, então não apenas sobre o indivíduo em particular. Então, por exemplo, né, a autonomia universitária, certo? A gente pode falar aqui de uma garantia institucional que ela não é limitada e não existe apenas dentro do Estado, mas que ela vai estar baseada numa esfera de liberdade, certo? Posta a todos, tá? Ok. Então, o que a gente viu até agora, né, são essas classificações, essas duas divisões, e aí a gente vai ter duas categorias, né, para as garantias fundamentais. Aquelas que são gerais, que vão proibir os abusos de poder e formas de violação, certo? Então, a legalidade, a inafastabilidade do controle judicial, o juiz enquanto promotor natural, o devido processo, o contraditório, e aquelas que são específicas, que elas vão de fato instrumentalizar os direitos fundamentais. Então, elas vão dar ali uma forma do particular buscar o seu direito, né? Por meio técnico, por meio procedimental. E é que a gente fala de habeas corpus, de mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular, ação civil pública, certo? Esses institutos, né, de tutela constitucional, eles são postos à disposição do indivíduo e das coletividades para assegurar esses direitos fundamentais por meio, né, desses procedimentos específicos, desse meio técnico específico, tá? Ok, então dentro da Constituição, né, a gente vai ter principalmente ali no artigo 5º os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais ali a partir do 6º e o artigo 193, certo? Os direitos à nacionalidade ali no artigo 12, os direitos políticos do artigo 14 ao 16 e o direito dos partidos políticos, que está associado aos direitos políticos ali no artigo 17. Tá? Mas, como eu falei para vocês, é uma lista exemplificativa, então esse rol ele está ali em cláusula de abertura, né? Meramente números apertos, tá? A gente está dando ali uma exemplificação, mas esse catálogo vai além do âmbito do artigo 5º, inclusive, né, se chegam, né, tratados que foram ratificados enquanto emenda constitucional, eles expandem, né, e eles são recebidos com peso de emenda constitucional, certo? Ok, então, quais são as principais características, né, desses direitos e garantias fundamentais? Que eles são históricos, então eles vêm de uma longa evolução, né, um grande contexto, tá? Eles nascem, morrem, se extinguem, eles não são naturais, mas sim obras, né, de um contexto e de uma circunstância humana,
tá? Eles são universais, por quê? Porque eles ultrapassam, em sua maioria, os limites territoriais. Por óbvio que a forma como cada um desses direitos é posto, né, depende um pouco dos países, mas em teoria, pelo menos com base na Carta das Nações Unidas, né, esses direitos são universais, tá? São cumuláveis, né, ou concorrentes, então eles existem ao mesmo tempo. A gente tem ao mesmo tempo o direito à informação, o direito à liberdade de manifestação de pensamento, mas também o direito à proteção da igualdade, né, então enquanto raça, credo, cor, sexo, filiação, etc, certo? Então o princípio da isonomia existe ali, eles são cumuláveis e concorrentes no sentido de que eles podem entrar em conflitos e aí entra a necessidade de fazer-se um sopesamento, certo? Eles são irrenunciáveis, porque eles não podem deixar de ser, eles podem até deixar de ser exercidos, né, mas eles nunca podem ser renunciados, tá? Então, por exemplo, né, o não ajuizamento de uma ação de mandado de segurança, quando há um rompimento com um direito líquido e certo, não retira o poder da Constituição. Então, pode se deixar de exercer, mas ele não deixa de existir, certo? O direito o próprio mandado de segurança continua existindo, tá? Eles são inalienáveis e indisponíveis, então eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comercializados, certo? Eles são imprescritíveis, né? Porque eles não têm caráter patrimonial. Então, o direito à vida, por exemplo, ele não é vendível, né? E eles não são relativos ou limitados, né? Então, em regra, nem todo direito ou garantia fundamental pode ser exercido de modo absoluto e restrito, mas eles vão tentar coexistir no seu máximo, né? Mas eles ainda são relativos e limitados, porque, né? A gente tem as condições materiais que tornam eles possíveis ou não, né? Então, por exemplo, o Estado ele não consegue fazer as prestações positivas em todos os âmbitos, na proteção dos direitos previdenciários, a proteção da saúde dos indivíduos, e aí, portanto, eles são relativos e limitados e vão ser restritos entre si, mas ainda assim há uma tentativa, né, de universalidade, então uma tentativa de aplicação máxima naquilo que é possível, tá? Ok. Então, a gente vai ter ali alguns princípios, né, de sopesamento destes direitos, e aí o STF ele fala que os direitos e garantias eles são relativos e não absolutos, e que nessa circunstância, né, a gente tem um princípio de convivência entre liberdades, então nenhuma prerrogativa pode ser exercida de modo danoso à ordem pública e aos direitos e garantias fundamentais, certo? Há uma finalidade das limitações, porque elas vão tutelar a integridade do interesse social e assegurar uma harmonia das liberdades, então, evitando colisões e atritos, por óbvio que vão acontecer, mas quando acontecerem, né, há de ser feito esse sopesamento. E existem, né, situações em que o direito à garantia fundamental ele deve ser exercido de maneira irrestrita, como, por exemplo, a proibição, né, à tortura, a proibição ao tratamento desumano e degradante. Nesse caso, eles vão ser exercidos, né, não em relatividade, mas de forma absoluta, certo? Ok. Então, entendido isso, tá? A gente tem também o sentido de que os direitos e garantias fundamentais, eles têm esse caráter vinculante, né? E aí, essa vinculação, ela vai ter um impacto, né? Tanto no sentido do exercício das funções estatais, certo? Aí, legislativa, executiva e jurisdicional. Por quê? Né? Quando a gente fala ali de legislativo, né, há uma vinculação no sentido de dois deveres. O dever de legislar de acordo com as liberdades públicas já asseguradas, então a gente não pode tolher aqueles direitos que já foram assegurados, né? Não é possível uma redução desses direitos, certo? E há também um dever de preencher as omissões, certo? Então, aqueles vazios legislativos, eles deveriam, em teoria, né, ter providências legislativas para efetivação, né, para evitar essas omissões inconstitucionais. Mas, ainda que hajam essas lacunas, né, porque as lacunas elas vão ocorrer, em principal no nosso sistema de civil law, porque a gente tem esse caráter muito grande de um engessamento no poder legislativo, aí essas lacunas elas podem ser supridas pelo poder judiciário, tá?
Ok, no sentido executivo, né, a administração pública, ela vai ter o papel, né, de se sujeitar às liberdades fundamentais do Estado. Então, atos administrativos praticados contra ou à margem dos direitos fundamentais, eles são nulos de pleno direito, certo? Independentemente de terem sido exercidos discricionariamente, tá? Só que aí a gente tem aqui uma controvérsia de duas correntes principais nesse sentido, né? A primeira corrente é o sentido de que os poderes públicos eles podem e devem negar o cumprimento das leis ou dos atos normativos que entenderem como inconstitucionais, certo? E aí, em estados que aderem ao regime de sanção de nulidade, né, como é o caso do Brasil, leis inconstitucionais elas são desprovidas de eficácia jurídica desde o seu nascimento, certo? Então, elas não vinculam, em teoria, os poderes públicos. Só que, né, a Constituição, ela, mesmo precisando ser respeitada para arcar com certas determinações inconstitucionais, ainda assim a gente tem a segunda corrente, né, que é a ideia de que os poderes públicos eles não podem cumprir leis e atos normativos presumivelmente inconstitucionais, certo? E aí o poder da administração não seria limitado e as leis que seriam e as leis se presumiriam, né, válidas e eficazes e obrigatórias sem uma sentença judicial que as declarasse inconstitucionais. Então a gente tem ali um sopesamento. A gente precisa de uma declaração, né, para entender que essa lei não pode ser cumprida, que esses atos normativos eles não podem ser cumpridos, ou a gente pode, né, já presumir que esses atos, né, que são nulos de pleno direito, eles não devem ser cumpridos desde o seu nascedouro. E aí a gente fica nesse sopesamento. É para ser uma discricionalidade, uma análise da própria administração pública ou há de se esperar uma decisão judicial nesse sentido, certo? E aí, né, a gente entende que a autoridade pública ela não deve, né, em teoria, aguardar a sanção judicial de inconstitucionalidade para garantir as liberdades públicas, certo? E, claro, né, há de se entender também que, por vezes, vai ser cumprido, né, com esses atos, mesmo que eles sejam inconstitucionais, porque eles ainda não foram declarados inconstitucionais, certo? Então, é de se esperar, né, que a administração pública ela não cumpra com essas normas que são inconstitucionais, certo? Porque elas seriam nulas, né? Mas há também a realidade fática em que essas normas, quando postas, né, enquanto ainda não declaradas inconstitucionais, elas geralmente são seguidas, tá? Mas aí que entra o papel de vinculação do judiciário, né? Que o judiciário ele tem esse papel de conferir o máximo possível de efetividade para as liberdades públicas. Então, ele não está obrigado, né, a aplicar essas leis que são inconstitucionais ou que sejam atentatórias às liberdades públicas. E ele também pode fazer essa análise de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas postas, né? E aí aqui o papel do judiciário é tanto fazer essa análise quanto aplicar os próprios direitos fundamentais, mesmo que contra as leis. Então, demonstrando, né, que essas leis elas não têm um sentido constitucional, justamente porque fazem oposição a esses direitos fundamentais, tá? E aí também papel, né, desse judiciário brasileiro, que é também um judiciário interamericano, né? Há acho que é um manual, uma espécie de manual, uma espécie de declaração do CNJ, muito interessante, que fala, né, do juiz brasileiro como esse juiz interamericano. E aí, portanto, por ser um juiz interamericano, ele tem esse papel, né, de fazer esse controle também de convencionalidade. Então, examinar tratados internacionais que vinculam e veiculam esses direitos humanos fundamentais, né, no sentido de proteger as prerrogativas que são violadas ou ameaçadas por normas internas, certo? Ok. Então, tem esse papel, né? E aí a gente entra aqui agora na parte de eficácia e aplicabilidade desses direitos e garantias fundamentais, tá? Então, no artigo 5º ali da Constituição Federal, a gente tem que os direitos e garantias fundamentais, eles têm essa aplicação imediata, né? Só que essa regra, né, ela tem que ser assim, interpretada com um tanto de uma pulga atrás da orelha, né, uma cautela,
tá? Porque nem todos os direitos têm aplicação imediata. Então, muitos deles, né, necessitam de leis para se tornarem plenamente exequíveis, né? As liberdades públicas, elas têm aplicação imediata somente se a Constituição Federal não restringir não restringir a sua aplicabilidade à feitura de leis para a sua implementação, certo? E aí a gente tem aqui o sentido tanto da eficácia horizontal dos direitos quanto a eficácia vertical dos direitos, certo? A eficácia horizontal, né, é aquela eficácia externa, né? Eficácia entre os particulares, certo? E aí ela vai surgir ali na Alemanha, né, entre 1955 e 1960, com o aprimoramento da sanção da state action, da ação estatal da Suprema Corte, certo? E aí a gente vai ter ali que a horizontal, né, ela vai surgir com base nessas crises sociais e econômicas do século XX, no sentido de perceber que as normas constitucionais assecuratórias de liberdades públicas, elas apresentam efeitos nas relações interpessoais, ou seja, entre os privados, né? E que, portanto, a aplicação dessas liberdades públicas nas relações travadas somente entre os particulares, ela existe. Então, ela questiona se princípios constitucionais como igualdade, dignidade humana, né, devido processo legal, ampla defesa, etc., vigoram no âmbito exclusivo das relações privadas, tá? O sentido vertical, né, é aquela aplicação tradicional dos direitos fundamentais. Então, é a relação ali entre o particular e o poder público, o Estado, né? Então, a busca do direito é fazer com que o Estado tenha as suas prestações negativas, ou seja, de não invadir o âmbito privado, e cumpra com as prestações positivas de dar ao privado, né, a proteção dos seus direitos, certo? Então, nesse sentido, o Estado, ele é aquele sujeito passivo, ele é devedor de uma obrigação, tanto de obrigações negativas quanto de obrigações positivas. E o indivíduo, certo? Ele vai ser o sujeito ativo, então ele é o titular do direito, ele recebe o direito, tá? Ok, então a gente tem aqui essa eficácia horizontal entre as partes e a eficácia vertical entre o Estado e o indivíduo, tá? Ok. Então, quando a gente está falando aqui de eficácia horizontal, a gente vai ter alguns princípios, certo? O princípio da eficácia direta ou imediata, né? Que vai ser que os direitos e garantias fundamentais, eles podem ser aplicados diretamente pelo judiciário nas relações entre os particulares, não precisam de uma lei específica para serem plenamente execuíveis. A gente tem o princípio da eficácia irradiante, de que direitos e garantias fundamentais irradiam a sua eficácia em todos os momentos ali da ordem jurídica, certo? Tendo efeitos, inclusive, nas relações entre particulares, tá? Por exemplo, devido ao processo legal. O princípio da eficácia indireta ou medida positiva, a ideia de que esses direitos e garantias eles precisam de lei para se concretizar, que precisam de leis, né, para se concretizar, eles vão ser aplicados pelo judiciário nas relações entre os particulares, na medida do possível, certo? E o princípio da eficácia indireta ou imediata negativa, que direitos e garantias fundamentais que não podem ser obstacularizados pela lei, né, sob pena de deixarem de ser aplicados pelo judiciário, em relação aos particulares. No Brasil, a gente tem apesar dessas diversas possibilidades, né, a gente tem aqui a proteção de um sinal de eficácia horizontal, no sentido de que o princípio da razoabilidade, né, deve ser sempre sobreposto na proteção dos direitos fundamentais entre os particulares, certo? Então, o STJ, o STF, né, tem aplicado os direitos fundamentais às relações entre os particulares no sentido, por exemplo, né, de que a prisão civil por dívida de contrato de alienação fiduciária viola a dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente vai ter um sentido de aplicar essa relação, essa teoria de eficácia horizontal, mas sem
permitir, né, a violação de razoabilidade do contrato, sem permitir a violação do princípio da igualdade, sem permitir práticas de constrangimento ilegal, sem invadir, né, esses espaços. Então, é aplicado, mas é aplicado com limite, tá? Ok, então é um sentido aqui do que eu estava falando, né, de harmonização de interesses. A gente não está falando aqui apenas de aplicar um sentido, né, aplicar a eficácia no máximo possível entre os particulares, mas é sopesar esses direitos e a harmonização desses interesses em disputa entre os particulares. Então, se um particular está falando do direito dele à igualdade e outro particular está falando do direito dele à liberdade de expressão, há de ser feita uma harmonização desses interesses, certo, que estão em disputa, utilizando ali, né, aquele sentido do princípio da razoabilidade, do Robert Alexei, na medida do possível, né, avaliando as circunstâncias do caso concreto, tá? Ok, então aqui a gente chega a esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês darem uma olhada, sobre a teoria dos status, né? Então, a gente tem aqui o status passivo e o status negativo, certo? O Jelinek, ele vai falar que o status passivo, certo? Ele é aquele indivíduo que está submetido ao Estado na esfera das obrigações individuais, tá? Então, ele está sujeito ao Estado, certo? E o status negativo é aquele indivíduo que tem a liberdade perante o Estado, certo? Então, o Estado, ele vai ter a prestação de se autoconter, tá? O status positivo, ele vai ser aquele indivíduo, o fato de que o indivíduo ele pode exigir do Estado as prestações positivas, como eu tinha falado para vocês, e o status ativo, né, ele vai ser aquela representação dos direitos políticos, ou seja, o indivíduo ele vai ter a participação do sufrágio universal, ele vai se colocar na participação das decisões do Estado, certo? Ok. Passado isso, a gente tem aqui as dimensões dos direitos fundamentais, como eu já tinha abordado com vocês, tá? A gente tem essas características, né, dos direitos fundamentais. Temos os limites, né, dos direitos fundamentais, então nós temos limites internos, né, a teoria interna ela vai falar aqui de um limite absoluto, né, então os limites dos direitos fundamentais eles são imanentes a eles mesmos, intrínsecos a eles mesmos, certo? E aí o próprio núcleo, né, de proteção à vida, de proteção à liberdade é insuscetível de violação. E a gente tem a teoria externa, né, que ela é aquela relativização dos direitos fundamentais, que é o que a gente falou, que é o que acontece na maioria das vezes. Claro que a gente vai ter um momento ali de poder ter uma prestação absoluta, por exemplo, do direito a não ser torturado, né? A proibição à tortura é um limite absoluto, mas em maioria a gente vai ter ali uma relativização de princípios no sentido de que os limites dos direitos fundamentais eles vão geralmente se manifestar através de fatores extrínsecos, né, fora dos próprios direitos fundamentais. Então, apesar da gente ter um núcleo insuscetível à violação, então a gente poder falar aqui que a liberdade, a liberdade de expressão é inviolável, a gente tem ali casos concretos, né, que tornam ele restringível, tá? Então, a gente vai ter ali, né, essa teoria dos limites, né, que vai ter a ideia de proteger esse núcleo fundamental, tá, mas que vai ter um amparo no princípio da proporcionalidade. Então, a gente vai tentar não violar nenhum dos núcleos fundamentais, mas limitá-los para que eles consigam coexistir, né? Ok. Nós temos também a questão da eficácia, né? Como eu falei para vocês, eficácia vertical ou horizontal. E nós temos também um terceiro tipo de eficácia, que é a eficácia diagonal, que seriam os direitos fundamentais aplicados nas relações assimétricas entre particulares. Então, a gente pode falar, por exemplo, das relações entre empresa e trabalhador, certo? Há uma assimetria ou vendedor e consumidor, né? A gente tem também uma assimetria, tá? E aí vai ser analisado diante dessa assimetria, ok? E aí agora a gente passa para os direitos em si, tá? O primeiro direito que a gente vai ver é o direito à vida, ele vai estar posto ali no artigo 5º, certo? E ele é considerado, né, por muitos como o direito mais importante de todos os direitos, né? Por quê? Né? Porque ele é muito amplo e ele vai conectar-se a outros diversos direitos, como o direito à liberdade, direito à igualdade, à dignidade, à segurança, à saúde, alimentação, habitação,
cidadania, valores sociais e trabalho, certo? E aí, o papel do Estado em assegurar esse direito à vida, ele vai ter um aspecto, então, duplo, né? Tanto o direito de nascer, quanto o direito de subsistir e sobreviver, certo? Então, essa proteção, né, a gente está falando tanto aquela proteção da vida intrauterina, né, porque a gente aqui no Brasil sabe que o aborto, por exemplo, é ilícito, né? Claro, com suas devidas exceções, mas ilícito. E aí a gente tem a proteção dessa vida intrauterina, então interior, né? A vida extrauterina, certo? Enquanto direito fundamental. Nós temos ali o início da vida, pelo menos na nossa legislação, né? Fixado ali na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, com suas devidas exceções, né? Apesar da personalidade civil ela começar ali no nascimento com vida, a lei ela coloca a salvo, né, esses direitos do nascituro, né? Então, perante a lei brasileira, né, já possui vida, já possui individualização com carga genética própria, e a sua existência ela não se confunde com a dos seus pais, salvo as suas devidas exceções, tá? Há também, né, toda a discussão sobre as pesquisas com células tronco embrionárias, que a professora, inclusive, deve ter trazido com vocês em sala, né, que o STF ele analisou essa constitucionalidade das pesquisas com células tronco, certo? Disciplinadas ali na lei de biossegurança. E aí ele julgou improcedente, né, a ADI, e reconheceu a constitucionalidade da lei, certo? Então entendeu que pesquisas feitas para essas células-tronco, elas não violam o direito à vida, tá? E nem a dignidade da pessoa humana, ok? No sentido do aborto, né, como eu estava discutindo com vocês, no Código Penal a gente tem as tipificações das exceções, tá? Da regra de criminalização, mas em regra é criminalizado no Brasil. E aí a gente tem aquelas exceções do aborto necessário, do aborto sentimental ou ético, certo? No caso de estupro, né? Enfim. Ok. Nós temos também o caso da anencefalia, né? Que é naquele caso da DPF 54, ali quando a gente fala da ausência total ou parcial do sistema nervoso cerebral do feto, né, uma malformação no tubo neural, e aí a gente exclui ali qualquer e total potencialidade de vida. Então a gente está falando ali que não existe a possibilidade de forma alguma, tá? E aí o STF ele julga procedente nesse caso, né, a interrupção da gravidez, tá? No sentido mesmo de evitar o sofrimento desnecessário, entendendo, né, que não há uma possibilidade, não há uma vida em potencial, né? O anencefalo é de fato um natimorto. E, enfim, é bem no sentido da proteção da dignidade da pessoa humana, dos direitos da mulher, principalmente, mas também na proteção da saúde da mulher, né, que vai estar carregando. E aí, a gente está falando aqui tanto de direitos da mulher no sentido da proteção da saúde mental, mas também da proteção da saúde física, né, porque vai estar gestando um ser, né, que não vai nascer, que não tem possibilidade de manutenção da vida, certo? E há também um sentido de autonomia da vontade. Então, não há uma obrigação da mulher abortar, né, no caso de um feto anencefalo, mas a possibilidade, a asseguração desse direito, no sentido da proteção, né, de sopesamento mesmo de valores, e aí ela pode decidir pela interrupção ou não da gravidez, tá? Nós temos também a discussão aqui no Brasil sobre a questão da eutanásia e do suicídio, certo? E aí, no sentido estritamente jurídico, né, a Constituição, ela veda a autodisposição da vida, tá? Por quê, né? Porque a eutanásia ali daquele homicídio piedoso ou uma auto-eutanásia, né, enfim, um suicídio mesmo, são inconstitucionais conforme a nossa Constituição, certo? E aí o ordenamento, ele proíbe todas essas formas de eutanásia, mas ainda, né, há discussões sobre isso na comunidade científica, mas em teoria, né, seria totalmente inconstitucional, tá? Quanto à questão do suicídio, né, ou o ato de tirar a própria vida, obviamente a Constituição, né, ela não compactua
com esse ato, mas não há também um crime, né? Se a pessoa não há um crime se a pessoa tirar a própria vida, né? Então, se eu tento tirar minha própria vida e não consigo, eu não tenho como ser penalizado em relação a isso. O que pode ser penalizado, e aí a tipificação penal, é se eu for influenciada por terceiro, esse terceiro pode ser responsabilizado por causar essa influência no sentido do suicídio, tá? Quanto ao sentido da pena de morte, né, enquanto pena aplicada, pena capital aplicada, né, aqui no Brasil, né, há uma proibição por conta de, principalmente, né, de um sentido de a possibilidade de um erro irreparável, porque se percebe, por exemplo, que uma pessoa foi acusada de forma indevida, não há como se voltar atrás, né? Então, há um desrespeito ao próprio princípio humanitário. E aí, a gente tem apenas a exceção, né? Uma única exceção dentro da Constituição, no caso de guerra declarada. Mas a nossa Constituição, enquanto cláusula pétrea, proíbe, certo, a adoção de pena capital, tá bom? Ok. No sentido também, a gente tem a discussão, ainda nesse sentido da proteção do direito à vida, né, a gente tem a discussão da clonagem, né, enquanto essa partenogênese é resultado de um novo ser como cópia de outro, certo? E aí, há ainda, né, discussões diversas dentro da sociedade bioética, tá? Mas, à luz, né, das leis de biossegurança, da lei de biossegurança, no caso, no seu artigo 13 e 14, a interpretação constitucional, certo? A liberdade de pesquisa científica, ela segue não permitindo a sobreposição, né, da vedação constitucional da clonagem, certo? Então, por mais que hajam novos conhecimentos biogenéticos, novas pesquisas, né, nesse sentido, continua sendo considerado inconstitucional dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Ok. Então, a gente tem, por fim, né, aquele sentido que eu tinha falado para vocês, o direito à vida, sendo também um sentido de proteção ao direito à vida digna, né? Uma vida sadia, ali do 225, ali do artigo 1º, inciso 3º, certo? O poder público ele tem esse dever, né, de fiscalizar ali e de promover uma vida digna dentro para os seus nacionais, tá? Ok. Agora vamos passar para o próximo princípio, o princípio da igualdade, certo? Ele é também chamado desse princípio de isonomia, de equiparação, de paridade, e ele vai ter esse papel de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, certo? Então, o Rui Barbosa, né, ele vai complementar a lição nesse sentido, afirmando que tratar desigualmente a iguais ou iguais a desiguais, né, resultaria em uma desigualdade flagrante e não igualdade real, sendo vedada, portanto, a lei da igualdade, a desigualdade social proporcionada à desigualdade natural, tá? Então, há de ser tratado. Se eu, por exemplo, enquanto mulher, né, tenho as condições de desigualdade eficacial dentro da nossa sociedade, né, de eficácia social dentro da nossa sociedade, vou ter um tratamento diferenciado. O CNJ, inclusive, tem recomendações em relação a isso, né, de um julgamento com perspectiva de gênero, caso eu tivesse um conflito com um homem, né? Então, há, né, aqui esse sentido das ações afirmativas para se alcançar essas desequiparações, né, permitidas para encontrar um balanceamento, certo? Então, a gente chama isso de discriminação positiva, né? Essa ideia de que há de ser feito um auxílio, né, a certos grupos sociais, como idosos, mulheres, crianças de rua, mendigos, pessoas negras, né, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, enfim, que dentro da sociedade já tem uma desequiparação estrutural e, portanto, precisam de ações afirmativas, né? Não discriminações negativas no sentido do preconceito, mas discriminações positivas no sentido de se fazer complementar aquela desigualdade estrutural, certo?
E aí é bem no sentido mesmo de justiça social, né? Ali do artigo 3º da Constituição Federal, inciso 3º e 4º, certo? A gente tem que, claro, ser feito de uma forma com um grão de cautela, né? Mas num sentido de encontrar o máximo possível uma igualdade material, uma justiça social, um mérito, né? Nessa análise. E é inclusive nesse sentido que a gente vai ter a decisão da ADPF 186, que decidiu, né, favorável e constitucional à política de cotas étnico-raciais. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele vai destacar, né, nesse sentido, principalmente da igualdade material, da justiça, né, e a necessidade de uma seleção diferenciada com base no conceito de raça, porque não é a raça, né, o conceito de raça não é uma questão biológica, é uma questão, um conceito histórico-cultural, artificialmente construído para justificar discriminação. E aí, com base nisso, há uma lógica, né, social que permite discriminações, né, que faz com que essas discriminações estejam inseridas no sentido econômico, no sentido educacional, né, no sentido, inclusive, de brincadeiras do dia a dia daquilo que é permitido e não é. E aí, é nesse sentido que, para se concretizar uma justiça, há necessidade de se analisar e de a universidade, né, fazer essa recepção enquanto um agente integrador da sociedade, tá? E aí aqui, principalmente, né, por meio da auto e heteroidentificação, e que é para ser uma medida, né, transitória, ou seja, para a gente alcançar o máximo possível de igualdade, visto que a nossa sociedade, no momento, segue sendo desigual, tá? Ok. Então, nós temos aí, né, esses sentidos, e aí a gente vai entrar naquele ponto, né, bastante importante da diferenciação entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, né, ela vai ser aquela que diz, né, perante a lei, todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição diz isso. Mas, só que, na realidade material, substancial, real, como vocês preferirem chamar, a gente tem que fazer concretizar essa isonomia formal. Por quê? Sair do papel para a prática. Porque no papel diz que somos todos iguais, mas na prática há ainda uma segregação de espaços, há ainda um teto de vidro para quem pode alcançar certos cargos, para quem acessa certos espaços acadêmicos, certos espaços políticos. Há uma limitação material. E é nesse sentido que há a necessidade dessa discriminação positiva, né, sendo aplicada, tá? Ok. Então, nós temos esses sentidos, né, do direito à igualdade. O direito à liberdade de expressão, tá? Ele vai ser aquele direito à manifestação do pensamento, certo? Então, ele é o gênero que engloba também a liberdade de opinião, certo? E aí, ele vai ser tanto a questão da manifestação do pensamento, quanto diferentes formas de interlocução. Então, pessoas presentes, né, podem fazer essa interlocução direta, então, diálogos, congressos, palestras, tá? Pessoas ausentes especificadas, então, comunicação privada, cartas pessoais, confissões sigilosas escritas, telefonemas, certo? E pessoas ausentes indeterminadas, então, ali aquela comunicação social, né? A expressão por meio de obras, jornais, revistas, periódicos, enfim, tá? Há também, e é reconhecido pelo STF, essa liberdade crítica do jornalista, né? Sendo essencial no sentido de que, apesar de ela muitas vezes ultrapassar o limite do que talvez seja confortável, ela é importante no sentido de configurar uma contundência mesmo de opinião, né, que vai ser dirigida a figuras públicas, né? Então, há um alto grau de responsabilidade, há uma obrigação de veracidade das informações retratadas, certo? Mas que, em regra, não configura abuso de liberdade ou abuso de imprensa, tá? Há aqui, então,
um sentido de proteção à não repressão estatal, né, em uma reação hostil a essas situações de expressão crítica jornalística. Tá? Há também o direito ao silêncio, que é uma subcategoria, né, desse direito à liberdade de expressão. Tá? Aí a gente também tem os limites da liberdade de manifestação de pensamento. Então, há limites para aquilo que pode ser manifestado no sentido de que há possibilidade, ok, posso falar, mas há possibilidade de ser analisado em cima disso aquilo que foi um abuso dos direitos, né? E aí pode ser examinado e apreciado pelo judiciário. Por quê? Porque pode ser cometido uma propaganda eleitoral ofensiva ou disseminação de fake news, né? Ou aqui um abuso por meio de injúrias, por meio de um ataque, né? Ultrapassando o limite do que é compreensível como liberdade de expressão. Então, é aqui que entra aquele sentido do sopesamento, tá? Há também um sentido de vedação, né, constitucional ao anonimato, e aí é o entendimento do STF no sentido de que é permitido ao autor, né, a publicação, mas ele tem que assumir a identidade das posições emitidas, certo? Então, ao exigir a identificação, né, se permite a responsabilização penal e civil do ofensor. Por isso que é importante, né, essa necessidade de permitir-se conhecer-se quem disseminou aquela percepção, tá? Há a possibilidade também, que é garantida pela liberdade de expressão, da delação anônima, certo? Há também o direito de resposta, então uma réplica proporcional ao agravo, enquanto garantia assegurada pela Constituição, certo? Mas há um limite, né? Então a gente não pode falar aqui que uma pessoa cometeu uma atividade ilícita e a outra vai dar uma resposta também ilícita no sentido de calúnia, de difamação, né? De bravata, injúria, porque ele pode passar de ofendido para ofensor nesse sentido, tá? E aí entra aí no sentido de disputa. Então, há a possibilidade de dar a sua versão dos fatos, de dar a sua no sentido de proporcionalidade, né, de dar a sua percepção da coisa, mas há limites também, não se pode, não é como se uma pessoa cometeu um crime contra você, né, lhe desse o direito de fazer o mesmo em retorno, tá? Ok, então o que nós temos, né, principalmente são essas liberdades de expressão que também se recai no sentido da proibição à censura, né, ou censura prévia, tá? Então é proibido, né, o poder público desautorizar, né, espetáculos, publicações de uma forma prévia e ocasionalmente há exceções, né, a posteriori, caso isso invada outros direitos nesse sopesamento, certo? Mas isso deve ser feito por meio de uma análise do judiciário, tá? O poder público, especialmente, né, vendo o nosso contexto histórico executivo, não pode fazer esse silenciamento de forma prévia, sem nenhum tipo de sopesamento, né, anterior. Ele não pode virar e simplesmente silenciar pensamentos científicos, políticos, religiosos, etc. Tá? O ato de exteriorizar esses pensamentos é real, ele segue sendo livre, mas a possibilidade de haver uma censura, não é nenhuma censura, né? É uma análise a posterior de sopesamento de princípios, tá? E aí é o sentido, né, do limite dessas liberdades, da liberdade de expressão, de, por exemplo, se for violada a honra, se for violada a imagem, a vida privada, a intimidade, né, isso é ilícito. Atos ilícitos, né, como, por exemplo, a incitação de crime de racismo, né, é ilícito. Então, a gente não tem aqui o que se falar em liberdade de expressão, tá? Então, há limites, né, ela também não é absoluta, tá? Mas há também, como subcategoria dessa liberdade de expressão, também a liberdade de acesso à informação, tá? Então, é o direito, né, que todos os cidadãos têm de informar e serem informados, garantindo a todos o acesso às informações que são a eles pertinentes, certo? Mas, né,
há também a possibilidade de sigilo da fonte, né, como um segredo profissional ou direito à privacidade, certo? Então, há profissões, né, regulamentadas que impõem ao profissional o dever de não espalhar aquelas informações, né? Falando de ética de psicólogos, ética médica, né, advogados. Então, há limites também quanto às informações que podem ser publicizadas, tá? Há também um direito de receber informações de órgãos públicos, certo? E aí os órgãos públicos têm essa obrigação de publicizar isso, certo? Um princípio de no sentido de princípio de publicidade mesmo, tá? E principalmente, né, esses são alguns dos aspectos desse direito de liberdade de expressão, tá? No sentido do direito ao esquecimento, né, a gente tem esse caso Xuxa, né, que ele vai ser ali um enunciado 531, que ele vai falar sobre a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação, que inclui também esse direito ao esquecimento. Só que no caso Xuxa, a gente vai ter um direito da coletividade à informação, certo? E aí, aqui um trecho da decisão, né, é que é incompatível com a Constituição a ideia do direito ao esquecimento. Por quê? Entendendo aqui no sentido de que, como poder de obstar a razão de passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados por meio de comunicação social, analógica ou digital. Então, há sim os limites, né, de eventuais excessos e abusos, então também não há uma liberdade de expressão absoluta, né? Deve ser analisado de caso a caso, mas deve também ser protegida, né, a possibilidade de conhecimento, né, público sobre casos que foram licitamente divulgados, que foram postos ali a conhecimento geral, certo? Então, há coisas que podem ser limitadas, mas há de se entender também que essa limitação ela também não pode ser absoluta a ponto de negar à sociedade o conhecimento de saberes públicos, né, de informações que já foram, por exemplo, postas em mídia e se realizar uma censura. Mas, claro, tudo feito com devido respeito à proteção da honra, à proteção da imagem, à proteção da privacidade, à proteção da personalidade, do direito de personalidade em geral, tá? Quanto aos direitos sociais, né, a gente fala daquele catálogo constitucional que tem as suas limitações no sentido de eficácia social. A gente sabe muito bem que a renda, né, pública, a distribuição de renda pública principalmente em relação à educação, à saúde, à alimentação, moradia, transporte, enfim, esse rol imenso, né, de direitos que são assegurados pela Constituição, na prática são limitados. Mas esses direitos eles estão ali previstos, né? Há um limite de efetivação no sentido dessa reserva do possível, porque o governo não consegue assegurar tudo, mas há também uma vedação do retrocesso. Então, aquilo que já foi assegurado, que já está sendo feito, aqueles programas que já foram feitos para poder proteger certos direitos, eles não podem simplesmente ser tirados porque surgiu um governo que é contra esses direitos sociais. Esses direitos sociais já foram, por exemplo, o SUS. O SUS está ali para proteger o direito à saúde. Seguirá, tá? As políticas, a forma como chega ou não a renda de manutenção dele é discutível, né? Moldável, mas a obrigação de não retrocesso, né, dentro da medida do possível, segue sendo um parâmetro nesses direitos sociais. Há também a questão de um mínimo existencial, né, que infelizmente foi analisado nos últimos anos e foi definido e estagnado dentro de um mínimo existencial de R$ 600, o que é um limite baixíssimo e que está estagnando R$ 600, né? Que é muito pouco. Em R$ 600 você não consegue pagar nem a alimentação, quiçá os outros direitos ali incluídos, mas que foi calculado em cima disso, certo? Ok, então, e aí tem a questão, né, da judicialização desses direitos sociais, tá? O que acontece, né? A intervenção do Poder Judiciário na efetivação desses direitos sociais é muito complexo. Por quê?
Porque por mais que a gente possa, né, por exemplo, ali na DPF 976, foi determinado que o governo federal ele elaborasse um plano de ação e monitoramento para a política nacional para a população em situação de rua. Só que, e aí a decisão foi lá e ela proibiu, né, o recolhimento forçado de bens dessas pessoas, a remoção compulsória dessas pessoas da situação de rua, né, proibiu também o emprego de arquitetura hostil, mas há um limite para aquilo que é possível se obrigar do poder público. Então, há como se processar o governo para que ele organize esses planos de ação, né? Eu trabalho no Ministério Público e é muito comum chegarem pedidos sobre questão de, por exemplo, logística reversa ou a obrigação do poder público em garantir o saneamento básico. E por mais que a gente faça, né, a cobrança do poder público para que esse poder público ele pelo menos coloque uma mínima providência organizacional de um plano de ação, né, não há como se obrigar o poder público a cuidar de todo o saneamento num prazo de 2 anos. Né? Há um limite do possível também. Tá? Então, é uma questão de caso a caso, é um pouco complexo, mas há ações possíveis para, por exemplo, buscar medicamentos para indivíduos, né, por meio daquele rol ali que é registrado, né, como disponível pelo SUS. Então, há uma possibilidade de busca de alguns desses direitos, mas depende do caso a caso, né? Por exemplo, a questão de educação básica infantil. Há como se exigir do governo que esse governo não faça uma discriminação, por exemplo, com crianças autistas, para que essas crianças tenham fornecimento à educação positivado, né? Mas é um direito de todos os jovens, ele vai ser ali assegurado por normas constitucionais, mas a gente também não tem como obrigar que o poder público ele tenha o dinheiro para inserir ali. Então, será sempre na medida do possível, tá? Mas existe, né, essas discussões de planos de ação em relação a essas áreas dos direitos sociais, tá? Então, aqui se encerra essa primeira parte dos direitos fundamentais e eu vou daqui a pouco gravar a segunda parte da aula e lanço também no YouTube. Um abraço e, última coisa, né, a nossa palavra-chave para os que estão assistindo de forma assíncrona, nossa palavra-chave dessa vez vai ser segurança, certo?